No canto do banco mais antigo da praça, ali, onde o cimento já rachava de tanto tempo e esquecimento, estava deitada uma cachorra de rua, magra, suja, com os pelos embolados e olhos fundos. Mas não era isso que chocava. Era o que havia entre suas patas dianteiras, um bebê, um recém-nascido, com a pele ainda avermelhada, o cordão umbilical mal cortado, enrolado em um pano fino demais para o frio da madrugada. E o mais impossível, a cachorra o amamentava. Seu corpo frágil, mesmo maltratado, produzia leite. E o bebê mamava, calmo, sereno, como se estivesse no colo da própria mãe. Ao lado deles, repousava um papel dobrado, maçado e parcialmente molhado pela grama orvalhada. Um bilhete. Ivone aproximou-se devagar, com as mãos trêmulas e o coração batendo como nunca. Ao chegar mais perto, a cachorra soltou um rosnado fraco, protetor, mas não avançou. Era como se dissesse: você pode olhar, mas cuidado. Outros começaram a chegar. Um homem que caminhava com o cachorro, um entregador de bicicleta, um jovem indo para o trabalho. Todos paravam, todos se calavam. Era como se o tempo tivesse parado ali. O bebê se mexeu levemente e emitiu um som de fome satisfeito. A cachorra lambeu sua testa com doçura. Havia algo ali que nenhuma explicação racional alcançava. Um policial que passava em ronda se aproximou e avisou pelo rádio. Em minutos a ambulância chegou. Mas nenhum dos profissionais teve coragem de tocar na cena de imediato. Era como se todos estivessem diante de algo sagrado, antigo e ao mesmo tempo inédito. Uma enfermeira ajoelhou-se e pegou, com cuidado, o bilhete, abriu-o, leu e suas mãos começaram a tremer. Os olhos se encheram de lágrimas. Ela tentou falar, mas não conseguiu. Apenas estendeu o papel para o paramédico ao lado. Ele leu em voz baixa para si mesmo. Depois engoliu seco. Ninguém ainda sabia o conteúdo, mas todos sentiam. Aquilo não era um abandono qualquer. Aquilo era desespero, amor, renúncia. O bebê foi retirado com delicadeza. A cachorra levantou imediatamente, seguiu a maca, latiu, chorou, tentou subir no carro. Um dos enfermeiros se comoveu tanto que a pegou nos braços. Ela deitou a cabeça no ombro dele e ficou quieta. Quieta, mas alerta. A praça, em segundos, foi cercada de curiosos, jornalistas e câmeras. Mas o que importava mesmo já tinha acontecido. O milagre, a escolha, o vínculo inexplicável entre uma cadela rejeitada e uma vida recém-chegada. Horas depois, a notícia correria o país. Mas nada se compararia ao que foi sentido ali, naquele instante. Na calçada fria, onde tudo começou, só restava uma marca, um círculo de grama amassada e o bilhete ainda úmido, esquecido ao vento. Ela não pariu, mas foi a única que não o deixou morrer. Na sala de espera do hospital municipal, o bilhete descansava sobre a mesa como se queimasse o ar. Estava úmido, com a tinta escorrida em algumas partes, mas as palavras estavam ali, simples, diretas, esmagadoramente humanas. Se você está lendo isso, é porque ela conseguiu. A cachorra. Ela era tudo que eu tinha. Se meu filho está vivo, é porque ela o protegeu como eu não pude. Eu não tive escolha. Mas ele merece uma. Desculpa, não sou má. Só não fui ouvida. Mãe, a enfermeira Ana foi a primeira a ler. Não sabia o que a devastou mais. O pedido de desculpa contido na caligrafia. Tremida ou a forma como a mãe creditava tudo à cadela. Ela era tudo que eu tinha. Aquilo ecoava, gritava dentro. Enquanto os médicos examinavam o bebê, saudável, sem sinais de violência, apenas com sinais de frio, a cachorra não saía da porta. Deitada, com os olhos fixos no interior da sala. Qualquer choro do bebê e ela se erguia inquieta, como uma sentinela. A assistente social foi chamada. Ao ler o bilhete, deixou escapar um sussurro. Eu conheço essa escrita. Acho que já vi isso antes. Ninguém comentou. Era como se o silêncio tivesse se tornado sagrado desde o momento da praça. Horas depois, a notícia se espalhou. A manchete era um soco. Cadela de rua salva, bebê abandonado. Bilhete da mãe revela drama silencioso. As redes sociais explodiram. Alguns aplaudiam a coragem da mãe. Outros a condenavam por abandono. Poucos enxergavam a profundidade da carta. Não era abandono, era desespero.
Era um último apelo à sobrevivência. E o mais estranho, ninguém ainda sabia quem era a mãe. Nenhuma câmera havia registrado o momento em que o bebê foi deixado. Nenhum vizinho da região reconheceu o rosto do recém-nascido. Nada. Apenas aquele bilhete. No final da tarde, um repórter conseguiu uma entrevista com uma moradora da região. Ela disse, olhando para o chão, vi essa cadelinha rondando aquele banco fazia dias. Parecia esperar alguém, ou proteger algo. De volta ao hospital, a equipe decidiu algo inédito, permitir que a cachorra se deitasse ao lado do berço. O bebê parou de chorar instantaneamente. Fez um som suave e ela lambeu sua mão com delicadeza. Ninguém ousou afastá-la. Alguns choraram ali mesmo. Naquela noite, a cidade dormiu diferente. Comentava-se nos cafés, nas filas de farmácia, nos ônibus. Você viu aquela história do bebê e da cadelinha? Mas havia algo que as notícias não podiam traduzir. Era a sensação que ficava depois da leitura do bilhete. Algo que queimava em silêncio, que fazia os mais duros baixarem os olhos. Na recepção do hospital, alguém havia deixado uma rosa branca sobre o balcão, sem bilhete, sem nome. No papel amarelado do bilhete original, as palavras secaram. Mas a dor, não. A tinta do bilhete não secou, porque foi escrita com lágrimas. Na manhã seguinte, a praça estava cercada por curiosos, jornalistas e fitas da polícia. Mas para a cachorra, nada daquilo importava. Assim que saiu do hospital, não por ordem, mas por instinto, ela correu direto para o mesmo lugar onde tudo começara. Sentou-se no banco, esperou. Dona Ivone, que vira a cena primeiro, observava à distância, emocionada. Ela está procurando ou protegendo algo que a gente ainda não entende, murmurou. Foi quando uma criança de uns 5 anos puxou a saia da enfermeira Ana. Tia, a cachorra quer mostrar alguma coisa. Ela me chamou. Chamou como? Ela latiu baixinho e foi andando e ficou me olhando como se dissesse, vem. A enfermeira hesitou, mas seguiu. A cadelinha caminhava devagar, com passos curtos, voltando a cabeça a cada poucos metros para confirmar que estavam atrás. Seguiram-na até uma construção abandonada, a 2 quadras da praça. Era um casarão antigo, com janelas pregadas com tábuas, cheio de pichações e silêncio. A cachorra entrou por uma fresta. Eles a seguiram com lanternas. Lá dentro, o cheiro de mofo e abandono dominava. Mas havia algo mais. Num dos cantos, entre panos velhos e caixas de papelão, havia um pequeno ninho, um cobertor dobrado, brinquedos infantis sujos, uma mamadeira vazia, e ao lado, uma mochila aberta com roupas femininas e uma agenda rasgada. Tudo coberto de poeira, exceto por um único objeto brilhante, uma chupeta azul. Ana se aproximou com cuidado. Pegou a agenda. Algumas páginas estavam rasgadas, mas outras revelavam escritos apressados, feitos com caneta barata. Não posso mais esconder. Ele vai nascer logo, e eu não tenho mais ninguém. A única que me escuta é ela. Em várias páginas, nomes foram riscados, datas apagadas. Mas uma assinatura resistia em tinta vermelha no final. Lia. A assistente social ficou imóvel. Eu conheci uma Lia anos atrás. Era uma menina assustada. Entrou no abrigo grávida, mas desapareceu misteriosamente antes de dar à luz. Você acha que... Acho que essa é a mesma Lia, e que essa cachorra era dela. A cadelinha sentou ao lado do ninho improvisado. Deitou a cabeça sobre a chupeta, como quem guarda algo sagrado. Seus olhos estavam cansados, mas firmes. No bolso da mochila, encontraram mais uma folha dobrada com apenas uma frase. Se eu não voltar, ensine-o a não odiar. Mãe, a construção foi interditada. A polícia levou os objetos para investigação, mas ninguém teve coragem de mexer no cobertor ou na chupeta. De volta ao hospital, o bebê dormia profundamente. Ao seu lado, colocaram um dos brinquedos resgatados. Ele agarrou com a mãozinha ainda fraca e sorriu. Ninguém explicou como, nem por quê. Mas a cidade inteira sentia que a história era maior do que imaginavam. Porque ela não latiu, mas mostrou o caminho que ninguém ousou seguir. O bebê agora tinha nome, Davi. Um nome simples, forte, escolhido pela equipe do hospital. E a cachorra,
por carinho e merecimento, ganhou um também, Luzia, porque havia iluminado a escuridão de uma história que ninguém ainda compreendia por completo. Mas as perguntas começaram a se acumular. Quem era a mãe? Por que escolheu abandonar o filho assim? E como uma cadela de rua tornou-se guardiã de um recém-nascido? Foi a assistente social Vera quem começou a ligar os pontos. Ao comparar o bilhete com registros antigos do abrigo da cidade, reconheceu a caligrafia. Eu já li isso antes, disse puxando uma pasta empoeirada. Nela havia fichas de mulheres acolhidas nos últimos anos. A maioria com histórico de violência, abandono ou vícios. Uma ficha, em especial, destacava-se pela dor contida nos detalhes. Nome: Lia M. de Andrade. 19 anos. Grávida. Sem apoio familiar. Medo constante. Silêncio profundo. Lia havia dado entrada no abrigo no 8º mês de gestação, vinda da zona rural. Segundo os registros, era tímida, assustada e chorava à noite sem emitir som. Certa madrugada, desapareceu sem deixar rastros. Nem ela, nem o bebê. Não, ela dizia que a única que a ouvia era uma cadelinha que dormia do lado de fora da janela. Lembrou Vera. Sempre a chamava de Luzia. A confirmação partiu o coração de todos. Lia e Luzia tinham, de fato, criado um laço. E quando a sociedade falhou, foi esse laço, animal, instintivo e puro, que sustentou uma vida humana. A notícia caiu como bomba na imprensa. Mas dessa vez, sem escândalo. As matérias agora vinham carregadas de empatia. A mãe que confiou na única que nunca a julgou. O amor que uivou quando o mundo se calou. Mas um pedaço da história veio à tona. Um vizinho da região reconheceu a fotografia de Lia nos jornais. Contou que a viu vagando nas noites anteriores ao acontecimento, com o rosto pálido, descalça, abraçada à barriga, sempre com a cadelinha por perto. Tinha algo no olhar dela, como se ela pedisse socorro, mas já tivesse perdido a voz. Contou. As autoridades começaram a procurar por Lia, não por justiça, mas por acolhimento. Mas até aquele momento, nada. De volta ao hospital, Luzia permanecia ao lado de Davi. Já não produzia leite, mas ainda assim deitava-se encostada ao berço, vigiando cada movimento dele. Numa noite silenciosa, enquanto Vera revia os papéis do caso, encontrou um recado anotado num dos cantos da ficha antiga de Lia. Se eu sumir, não é por maldade, é porque ninguém me escuta, mas ela escuta. Ela sempre escuta. Lia Luzia, a cadela de rua que ouviu onde o mundo fez ouvidos moucos. A mãe, que a sociedade não quis ver, gritou da única forma que pôde, confiando a vida de seu filho a quem nunca a abandonou. Quando os homens falharam, foi uma cadela que entendeu o amor de uma mãe. Depois que a história de Lia, Davi e Luzia se espalhou por todo o país, algo começou a acontecer. Primeiro devagar, como sussurros em cantos esquecidos. Depois, como um vendaval que ninguém mais conseguiu conter. Mulheres começaram a procurar a assistência social. Algumas chegavam com cartas amassadas no bolso, outras com olhos fundos de quem carregava anos de silêncio. Contavam histórias diferentes, mas com o mesmo fundo: abandono, medo, rejeição e sempre solidão. Uma delas, Marilda, de 42 anos, levou uma caixa de sapatos cheia de papéis guardados. Entre eles, um bilhete que nunca teve coragem de deixar. Eu dizia: se alguém encontrar meu filho, por favor, diga a ele que a mãe não desistiu dele. A mãe foi vencida. Vera, a assistente social, ficou em choque. Aquela frase era quase idêntica à de Lia. A caligrafia era diferente, mas o grito era o mesmo. Um grito que nunca tinha sido ouvido. Foi então que decidiram vasculhar um antigo depósito do antigo abrigo de mulheres, que havia sido fechado anos antes por falta de recursos. O local, esquecido pelas autoridades, estava cheio de caixas empoeiradas, gavetas trancadas e, entre elas, histórias soterradas. Numa sala pequena e sem janelas, encontraram uma estante com brinquedos, roupas de bebê, cobertores e bilhetes. Muitos bilhetes. Alguns nem haviam sido entregues. Eram pedidos desesperados, instruções deixadas por mães que, como Lia, tentaram encontrar uma forma de manter seus filhos vivos, mesmo sem poder ficar com eles. Mas algo chamou ainda mais atenção:
uma pasta anônima, deixada sem identificação, com uma lista datilografada de crianças sem registro de entrada no hospital, mas com nome, peso e data provável de nascimento. L. Pessoas deixavam flores, roupas de bebê, chupetas. Um artista de rua pintou no muro ao lado um mural com a imagem da cachorra e a frase: "Ela não falou, mas foi a única que ouviu." As crianças, ao passarem por ali, paravam. Algumas diziam ter sonhado com uma mulher de vestido azul que pedia que cuidassem dos filhos dela. Outras diziam que viram a cachorrinha voltar durante a madrugada. Na noite seguinte, Luzia saiu do hospital sozinha. Não fugiu, apenas andou devagar até a praça. Quando chegou, deitou no mesmo banco de antes e ficou ali, quietinha, como se estivesse em casa. Vera a encontrou lá e se sentou ao lado. A cadelinha encostou o focinho em seu joelho e suspirou, como se dissesse: ainda tem mais. Mais histórias, mais mães silenciadas, mais bebês que quase ninguém quis. Na semana seguinte, um funcionário da prefeitura deixou de forma anônima uma nova lista, com nomes de mulheres que haviam passado por atendimentos de emergência e nunca mais voltaram. No final da folha, uma única frase: elas não desapareceram, foram engolidas pelo silêncio. E naquele momento todos entenderam: Luzia não salvou apenas um bebê, salvou todas as histórias esquecidas. Foi numa tarde cinzenta que a carta chegou. Não pelo correio, não pelas mãos de alguém conhecido, mas pela pata de Luzia. A cachorra entrou calmamente no hospital, como se soubesse exatamente onde ir. Seguiu pelos corredores, ignorando os olhares curiosos e os pedidos para que saísse. Caminhou até o berçário, onde Davi dormia. Na boca, ela carregava um envelope dobrado, amarelado pelo tempo. Ao deixá-lo sobre o balcão, deitou-se no chão e fechou os olhos. Não dormiu, esperou. Vera, a assistente social, pegou o envelope com cuidado. Ao abrir, reconheceu a caligrafia de imediato. Era de Lia. Uma carta longa escrita às pressas, mas com uma clareza que só o amor desesperado pode oferecer. Se você está lendo isso, é porque eu não consegui voltar. Eu tentei, mas tudo estava contra mim. Me mandaram calar, esquecer, desaparecer. Mas ele nasceu. Meu filho nasceu. E por ele eu suportei tudo até onde deu. Não fui embora por falta de amor. Fui embora por falta de chão. Mas a Luzia, ela ficou. Ela ouviu tudo. Ela lambeu minhas lágrimas quando ninguém mais me via. Ela se deitou comigo nas noites de fome. Ela me seguiu quando eu já não sabia aonde ir. Então, quando não pude mais, confiei a vida do meu filho, a única criatura que nunca me julgou. Não espero perdão. Só peço, contem a verdade. Não deixem que meu filho cresça achando que foi descartado. Ele foi amado, até o último segundo. Se um dia ele ler isso, diga a ele que eu o embalei com cantos que ninguém ouviu. E que o nome dele é Davi, porque significa amado. Com amor, mãe. Já ao terminar a leitura, não havia um único profissional naquela sala que conseguisse conter as lágrimas. Médicos, enfermeiros, seguranças. Todos choravam em silêncio, como se finalmente entendessem o peso daquela história. Luzia permaneceu deitada, tranquila, como se tivesse cumprido sua missão. A carta foi lida em uma coletiva de imprensa. Não para expor Lia, mas para honrá-la. Foi lida com a voz trêmula de Vera, em frente a uma multidão silenciosa. E naquele dia, algo raro aconteceu. O país ouviu. Realmente ouviu. Cartas semelhantes começaram a surgir. Mulheres inspiradas por Lia começaram a escrever as histórias que nunca tiveram coragem de contar. Pela primeira vez, o silêncio estava sendo quebrado. Davi, ainda pequeno, não entendeu o significado de tudo. Mas ao segurar a carta em suas mãozinhas e olhar para Luzia deitada ao seu lado, sorriu. E a cachorra, com a força que ainda lhe restava, abanou o rabo pela primeira vez desde o hospital. Era como se dissesse: agora sim. Porque aquela carta foi tudo o que os adultos não tiveram coragem de dizer em voz alta. A praça amanheceu diferente naquele domingo. As árvores pareciam mais verdes, o céu mais aberto. E no chão onde antes havia silêncio e abandono, agora floresciam gestos de memória. Foi ali que a prefeitura ergueu o memorial. Um espaço pequeno, mas sagrado. Um banco restaurado com o nome de Banco da Vida, uma placa com os dizeres:
Aqui uma mãe confiou. Aqui uma cachorra protegeu. Aqui a vida venceu o abandono. Ao lado, uma escultura singela, uma cachorra de pedra, com uma manta de bronze entre as patas. E sobre a manta, a silhueta de um bebê sorrindo. Pessoas começaram a deixar objetos ali. Roupas de bebê, mamadeiras, chupetas, cartas. Algumas cartas eram endereçadas a mães que sumiram. Outras aos filhos que não puderam nascer. Cada item deixado parecia carregar um pedaço de uma dor antiga que finalmente ganhava voz. Na inauguração, Davi estava presente, nos braços da assistente social Vera, que agora era sua guardiã legal. Ao lado deles, Luzia, velha, cansada, mas ainda com os olhos atentos. Quando os sinos da igreja local tocaram ao meio-dia, algo aconteceu. Uma brisa suave soprou pelas árvores e as pétalas das flores que enfeitavam o chão começaram a se espalhar, como se alguém as tivesse lançado ao vento. O público ficou em silêncio. Foi então que Luzia, com esforço, levantou-se. Caminhou devagar até o memorial. Chegando lá, parou diante da escultura de si mesma. Olhou, deitou-se e suspirou. Ali mesmo, ao pé da estátua, com Davi observando em silêncio, Luzia fechou os olhos. E não abriu mais. Morreu em paz, no lugar onde salvou uma vida. No lugar onde foi reconhecida como mãe. Vera chorou. O povo se ajoelhou. Alguns aplaudiram em silêncio. Outros apenas colocaram a mão no coração. Naquela noite, o memorial não ficou vazio. Velas foram acesas e pessoas cantaram baixinho músicas de ninar. Na madrugada, um enfermeiro que passava de bicicleta jura ter visto algo. Disse que viu uma mulher com vestido azul de pé ao lado da escultura. Tinha os cabelos ao vento e segurava uma criança no colo. Ao lado dela, uma cadela sentada, olhando para a lua. Quando piscou, elas não estavam mais lá. Na manhã seguinte, a única árvore que restava no meio da praça, seca há anos, estava coberta de flores brancas. Sem explicação, um menino que brincava por perto olhou para o céu e disse: "A mamãe dele veio buscar a Luzia, e ninguém teve coragem de negar." No hospital, Davi dormia tranquilo. Ao lado do berço, a carta da mãe permanecia aberta, como um testemunho vivo de tudo o que foi sentido. E naquela cidade, marcada por tanto silêncio, uma nova verdade começou a nascer. A vida nem sempre começa no ventre. Às vezes, ela começa no instinto. Às vezes, no amor que ninguém viu. Às vezes, em 4 patas e um bilhete. Porque naquele dia, ela não deu à luz, mas foi, para sempre, lembrada como a que não deixou a luz se apagar.